muitos empresários menosprezam a necessidade de profissionalizar a empresa. O mercado de hoje, ele não aceita empresa lenta. O mercado respeita a tua competência em ser competitivo hoje. O que é uma gestão profissionalizada? É uma gestão baseada em indicadores, é uma gestão baseada em rituais semanais. Quando você está dentro do olho do furacão ali, você perde a capacidade de enxergar o teu pé. Sim. Você perde a capacidade de enxergar o óbvio. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Resultados. Nessa temporada, a gente está falando sobre os desafios, as rotas, os caminhos para performar em uma empresa familiar. 90% das empresas do nosso país são familiares. Eu tenho certeza que talvez você trabalhe em uma empresa familiar, ou você fundou uma empresa familiar, ou você está dentro de uma empresa familiar. E qual que é a grande diferença? A diferença é que empresa familiar é uma extensão da nossa casa, um pouco com muito mais desafios. E nessa temporada a gente está falando sobre isso. Não se esqueça de compartilhar, de seguir o canal, de ativar o sininho, né? Fazer tudo aquilo que os famosos falam para você fazer, que você faz o nosso também aqui, beleza? E eu estou aqui com a Raquel Rodrigues, que é a nossa mestre aqui, que nos ajuda na comunicação e que está nos ajudando a construir toda essa linha de raciocínio dessa série sobre empresas familiares. Raquel, mais uma vez, seja bem-vinda aqui. Obrigada, estou aqui aprendendo muito com você, sempre, né? A gente falando das empresas e todos os desafios, né? Da gestão, da comunicação, que são muitos. São muitos, né? A empresa familiar, ela é apaixonante, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser a grande mola propulsora para uma família e para desenvolver todo um ecossistema em sua volta, a comunidade, enfim. Se não tiver ajuda, ela pode ser um grande calcanhar de Aquiles também nessa mesma família. Mas, enfim, exatamente. bora E lá. hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre a falta de profissionalização. E até no último episódio você deixou uma pergunta para que as pessoas pudessem responder e eu que vou fazer a pergunta para você Manda agora. lá. Só lembrando, qual que é a diferença entre empreendedor, empresário e investidor? Pois é. Qual é a diferença entre um empreendedor, um empresário e um investidor? Por que eu fiz essa pergunta, Raquel? Porque ela tem a ver com sucessão, ela tem a ver com gestão de empresa familiar, ela tem a ver com a governança. O empreendedor é aquele que tem uma ideia, tem um talento, tem um sonho, um projeto e muitas vezes até sem recurso, transforma esse dom, esse talento em um negócio. Ele sobrevive daquele seu talento, ele transforma aquilo que ele tem de ativo, seja o seu conhecimento, seja a sua habilidade, seja o seu relacionamento, em um negócio, em um business, e ele sobrevive daquele negócio. Esse é o empreendedor. Depois desse empreendedor, ele vai para uma próxima etapa, que é quando esse negócio começa a crescer. E aí vira uma empresa e ele vira um empresário. E um empresário, ele já faz gestão de pessoas, de processos. E aí você tem níveis empresariais. Você tem um empresário que está começando uma empresa ali com 4, com 5, com 6, com 10 colaboradores ou até 50. E você tem empresários que já estão ali com 2, 3, 4 mil colaboradores, com uma gestão profissionalizada, departamentalizada, que é o que a gente vai falar hoje. E depois tem uma terceira etapa, que é esse empresário se tornar um investidor, ou seja, ele gere outros empresários que trabalham teoricamente para ele. É uma evolução. E não tem como você se tornar um investidor se você não preparar alguém para sentar na cadeira e tocar aquele negócio que o empresário construiu. Por isso que essa escada aqui, eu gosto de organizar em 3 etapas, né? O empreendedor, o empresário e o investidor. Quando a gente fala nessa evolução, é inevitável que a gente fale em governança. Governança, às vezes, e a gente falou nos outros episódios, e eu acho bom a gente lembrar aqui o que é essa governança e por que as empresas precisam, né? Até para a gente poder entrar numa segunda etapa, por que existe uma resistência em ter uma governança? Mas vamos do começo. O que é a governança e por que ela é necessária? Excelente pergunta. Em simples palavras, governança é a regra do jogo. Governança é todo um conjunto de ferramentas práticas que vai nortear o que pode, o que não pode e como vai ser feito todo aquele negócio acontecer. Se nós resolvermos aqui montar uma sociedade, Raquel, vamos montar uma sociedade para comprar e vender figurinha de futebol? Poxa,
Ok, então vamos lá. Quem que vai ficar com a figurinha? Quem que vai ficar com o dinheiro? O lucro da venda de figurinha de futebol, nós vamos fazer o quê? Vai reinvestir? Isso é governança. Definir a regra do jogo, não é? E quando você está dentro de uma empresa que você tem muitos funcionários, muitos recursos, quanto maior é o negócio, maior é a necessidade de você ter controle, gestão e definir a regra do jogo. Desde quem pode sentar na cadeira de gestor, como que a gente contrata e demite pessoas, qual é a regra de distribuição de dividendos ou de lucros, quanto nós vamos reinvestir do lucro da empresa, se nós vamos avançar, se nós vamos segurar, tudo isso são regras que estão sendo discutidas dentro de um escopo chamado governança. Se é tão bom, por que existe a resistência? Primeiro porque as pessoas não sabem como fazer. Então tudo aquilo que é desconhecido, e aí existe um vício, né, de muitos... Aí quando eu falar empreendedor, entenda-se empreendedor ou empresário, né? Mas enfim, existe um vício das pessoas rejeitarem aquilo que elas não conhecem. Não, mas eu estou fazendo do meu jeito, está dando certo. E aí é bom lembrar que qual é a principal escola de empreendedorismo, vou falar do Brasil, tá? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, porque eu vi o fulano fazer, eu vou fazer também desse jeito melhorado. Né? Na internet tá cheio de especialista, né? Tá cheio de gente dando aula de surf que nunca surfou. Então, se o empreendedor monta um negócio baseado, né, na experiência de que ele viu numa imersão de um final de semana, achando que aquilo vai ser suficiente para ele performar porque ele viu o outro fazer, leva engano. Para deixar mais claro, vamos trazer alguns exemplos aqui para que as pessoas saibam o que a governança pode fazer, que tipo de questionamento, que tipo de regra a governança traz e que é útil para as empresas. Olha lá, uma delas, qual vai ser a necessidade de resultado da nossa empresa no próximo ano? Vou dar um exemplo muito claro. Olha uma pergunta que eu gosto de fazer quando a gente estrutura a governança de uma empresa. Qual é o retorno que esse negócio precisa gerar sobre o patrimônio da família dos acionistas? Vou te dar um exemplo. Eu gosto, para simplificar, eu faço a seguinte pergunta. Se você pegasse o seu negócio, a sua empresa e vendesse, tivesse alguém querendo comprar, a pergunta é, quanto vale esse negócio? Vale 50 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 500 milhões, 1 bi? Se você pegasse esse dinheiro, vendesse esse negócio e aplicasse esse dinheiro, quanto que você obteria de retorno? Você aceitaria quanto? 0,5% ao mês? 8,8%? 1% ao mês? Muita gente me responde, não, eu aplicaria só se eu conseguisse 1% de retorno ao mês. Então, se você está falando que 1% de retorno ao mês é o que você aceitaria mínimo, você está dizendo que você quer, no mínimo, 12% de retorno sobre aquele patrimônio por ano. Então, você concorda que só vale a pena trabalhar, colocar todo o teu dinheiro, todo o teu negócio, toda aquela máquina, aquela tua empresa funcionando e trabalhando, se ela deixar na última linha lá no final do ano 12% sobre aquilo que ela vale? A gente chama isso de retorno sobre o patrimônio líquido. Esse é um parâmetro de estabelecer uma meta. O quanto essa empresa tem que gerar de resultado. Eu não estou falando de faturamento, estou falando de resultado aqui embaixo. Ou seja, ela vendeu, ela comprou, ela faturou, ela prestou o seu serviço, pagou todos os fornecedores, todos os colaboradores, todo mundo, ok, investimentos e tal, pagou imposto, sobrou lá embaixo 12%. E esse é um exemplo. Esse é um exemplo do que a gente se discute quando tem governança. Quanto que esse negócio tem que gerar de riqueza para manter ele funcionando? E se a gente trouxesse aqui exemplos de situações em que não adotar a governança trouxe um prejuízo imenso? Não ter regra, não ter um parâmetro. Eu vou te dar um exemplo, mas muito claro e prático. Por exemplo, quando eu estabeleço qual é o alvo a ser atingido, ou seja, qual é a meta que esse negócio tem que deixar de resultado lá na última linha, ou seja, o quanto esse negócio tem que gerar de riqueza para valer a pena tudo isso. Essa é uma regra. Esse número, a gente transforma isso numa meta, num alvo a ser atingido, que depois, lá na frente a gente vai discutir, inclusive isso hoje, como que cada departamento, como que cada área vai contribuir para aquilo. Eu já vi um caso, a gente poderia ficar aqui horas falando de vários casos, mas, por exemplo, quando eu tenho que alcançar um resultado específico, cada departamento precisa contribuir para aquilo acontecer. Por exemplo, eu tenho que ter regra de quanto eu posso gastar naquele ano. Por exemplo, eu tenho que estabelecer um orçamento. Se eu não tenho um orçamento, como é que eu faço a gestão? Eu faço por erro e tentativa. Mais ou menos, por inferência, por eu acho. É como você pilotar um avião sem olhar para os instrumentos.
só no feeling, no talento e visual. Dá certo? Dá. Foi assim que muita gente pilotava avião por muito tempo, mas é perigoso? Muito. Então, conduzir um negócio sem regras, sem planejamento, porque a governança determina o ritmo desse planejamento. Sem o planejamento é como pilotar um avião visual. E a gente vê muito nas empresas, por exemplo, RH, você citou o financeiro agora, né? Só para concluir aqui que eu acabei não falando do exemplo. Por exemplo, o departamento de compras. Se ele não tem qual é o orçamento, né, o budget ou o orçamento, o dinheiro disponível para ele fazer compras, seja de mercadoria, atrelado a um CPV, atrelado a um custo médio, atrelado lá dentro de um balanço e dentro das regras ali que você quer gerar no DRE, ele pode comprar mais ou comprar menos, ele pode endividar ou não endividar a empresa, ele pode gerar um problema de caixa absurdo. Então, veja bem, quando eu não tenho a governança dando o tom do profissionalismo, da departamentalização, cada um aponta para um lado diferente. E aí eu tenho o fenômeno de que está todo mundo trabalhando muito, mas cada um puxando para um lado diferente. Dá a impressão que você tem várias pequenas empresinhas dentro de uma empresa. E uma outra situação é trabalhar de forma intuitiva, né? Ah, eu acho que isso vai dar certo. Isso acontece muito, a gente vê em RH, você citou o financeiro, que até é mais preocupante, né? E fica improvisando e agindo intuitivamente. Isso é um problema, né? É só, quando você está lá na fase do empreendedorismo, você Uhum. até performa no modelo erro e tentativa. Muita gente construiu empresas, construíram negócios, muita gente performou no feeling, né, no instinto empreendedor, mas o mercado não permite mais isso. O mercado é implacável com o amadorismo. O mercado devora. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o mercado não respeita a data de fundação da empresa. O mercado respeita a tua competência em ser competitivo hoje. Tem sempre alguém fazendo melhor, fazendo mais rápido, fazendo mais barato que você, e não necessariamente, né, essa pessoa está jogando um jogo sujo. Ela simplesmente está fazendo melhor do que você. Então, muitos empresários menosprezam a necessidade de profissionalizar a empresa. Eu não gosto muito de usar essa palavra no sentido de, olha, agora nós precisamos profissionalizar a empresa, porque dá a impressão que a empresa nunca foi profissional. Poxa, se ela, a gente, às vezes quando a gente entra dentro de uma empresa para fazer um projeto de cultura, de transformação de cultura de gestão, a empresa fatura 400 milhões ano, 500 milhões ano, poxa, ninguém chegou faturando 400, 500 milhões ano sem profissionalismo, né? Mas a palavra é essa, é profissionalizar, é departamentalizar, é ter papéis e responsabilidades claras para que essa empresa possa ser mais leve, ela possa tomar decisão mais rápida, ela possa fazer uma gestão por indicadores de desempenho, como é o caso do financeiro, ele fazer uma gestão olhando para orçamento, olhando para a necessidade de resultado líquido, né, fazendo a gestão dos recursos com base naquilo que a empresa precisa, não com base naquilo que o dono quer ou que o chefe do departamento quer, né? E nesse guarda-chuva profissionalização vem todas as áreas. Gente, gestão ou RH, financeiro, controladoria, indústria, marketing, comercial e assim sucessivamente. E o preço é alto, né? Para quem finge que não existe profissionalização, inovação, né? Porque hoje tudo muito rápido. Assim, Raquel, se tem uma coisa que é implacável e é líquido e certo nos dias de hoje, é a velocidade das mudanças. Ok? Hoje, eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava na NRF lá em Nova York e eu me encontrei numa fila para entrar numa plenária. Já vamos explicar o que é. Vai lá, a NRF é a maior feira de eventos voltados para varejo do mundo. Sim. Né, que acontece há mais de 100 anos em Nova York. Todos os anos nós estamos lá levando empresários e tudo mais. E eu lembro que eu vi o Flávio Rocha, que é o CEO da Riachuelo, numa fila assim, e eu, poxa, muita gente não sabia quem ele era, e eu, meio cara de pau, né, já puxei assunto porque eu falei, ô Flávio, na tua visão, qual que é o maior desafio que nós vamos enfrentar no Brasil para o varejo aí nesse ano? Ele falou, olha, do Brasil eu não sei, mas eu sei qual é o meu desafio como varejista. Falei, qual? Ele falou, 600 mil pacotinhos que chegam todos os dias da China no Brasil. Estou até falando isso aqui, que foi algo que até público, né? Ele já tinha colocado isso em outros momentos.
Olha só que interessante. Então, olha só a velocidade das mudanças. O nosso concorrente não está mais do outro lado da rua. O nosso concorrente está no celular, na palma da mão. Uhum. Então, e olha só, e é uma preocupação muito legítima que muitos varejistas, eu acabei de ver agora um vídeo recente que veio da China, de um shopping center gigantesco, ok? Com mais de 300 lojas, 30 mil marcas sendo representadas dentro daquele shopping center, onde o shopping funciona, mas não tem gente lá dentro. O que está acontecendo? Live shops dentro das lojas. E eles perceberam que, ao fazer uma live shop de dentro de uma loja física, as vendas aumentavam em 30%. Então, olha a transformação, a velocidade da transformação na mudança de comportamento dos consumidores. Os consumidores, eles querem comprar na comodidade do celular, porém, eles querem comprar de uma loja de verdade, não é de alguém que está fazendo uma live shop somente num estúdio. Quer saber onde está? E que se precisar, eu vou lá. Olha que coisa interessante, mudança de comportamento. Então, se tem uma coisa que é implacável no mercado de hoje, é a velocidade com que as mudanças acontecem. Então, empresas que ficam presas no seu modelo de negócio porque deu certo durante 20 anos, elas estão fadadas a desaparecer em muito pouco tempo. E foram muitas, e são muitas ainda as empresas, né, que estagnaram por falta de uma gestão profissional. Exatamente, porque a falta de gestão profissional... Ou até sucumbiram, né? Olha só, você fez uma pergunta, talvez eu não lembro se eu respondi ou não, mas qual é o efeito prático, qual é a consequência de não profissionalizar uma gestão? É você levar a sua empresa à irrelevância, é você desaparecer do mercado. Por quê? Porque empresas que não profissionalizam a sua gestão, empresas que não optam por tomar a decisão de amadurecer a sua cultura de gestão, definir papéis e responsabilidades, trabalhar com indicadores de desempenho, gestão compartilhada, são empresas cujos gestores, eles não são gestores, eles são secretários de luxo. O que é um secretário de luxo? É alguém que tem o crachá de gerente, mas que ele não toma decisão, que ele não propõe nada, ele só está ali para agradar o dono. E aí ele fica lá o tempo todo, chefe, é isso que é para fazer? Ele fala, não, não é isso para fazer. Vai por aqui, por ali, por cá. Aí ele volta lá, ó, gente, o chefe falou que é para fazer outra coisa. Ele tem cargo de gerente, ele tem salário de gerente, mas ele não gere nada. Ele é um secretário de luxo. A gente volta na história do nepotismo, né, Fabiano? Porque a gente tem um perfil de empresário que é bem assim. Às vezes o negócio anda sozinho, né? Ele consegue, já chegou a uma maturidade que ele está vendendo, né? Está performando. E aí ele usa as pessoas só para exercer o poder. E aí ele não acrescenta nada a esse negócio. Então, dentro dessa rapidez, dessa mudança de comportamento e tudo mais, vai chegar uma hora que isso vai dar problema. Vai dar problema porque é o seguinte, o mercado de hoje, ele não aceita empresa lenta, empresa atrasada, retrógrada. Então, se tem uma coisa que a empresa precisa ter para ser competitiva e manter fator competitivo hoje, ela precisa ser rápida nas mudanças. Ela precisa corrigir a rota, o que nós chamamos lá no IBGL de corrigir a rota em tempo hábil. Que é aquela história, o problema não é errar, é não agir rápido. Não agir rápido. E o problema não é errar, é você não agir rápido e errar caro. Né? Então, quando você não tem uma gestão profissionalizada, o que é uma gestão profissionalizada? É uma gestão baseada em indicadores, é uma gestão baseada em rituais semanais, é uma gestão baseada em diretrizes onde a gestão é descentralizada, onde as pessoas das equipes podem compartilhar e sugerir. Não é um jardim de infância romantizado, não é isso. Porém, quando você não tem uma cultura madura, você tem uma empresa onde todos... E isso independe do tamanho da empresa. Eu estou falando desse tipo de cultura tóxica, isso acontece em empresas gigantescas e em empresas pequenas, onde os gestores e a equipe estão ali para satisfazer o bel prazer do dono. E qual é o problema disso? É lógico que tem muito fundador que é bom, tem talento, teve uma sacada de mercado, teve uma estratégia lá atrás, aquilo levou o seu fator competitivo a estabelecer a sua empresa, o seu negócio de uma maneira com muito sucesso no mercado, porém competência tem prazo de validade. Então não existe líder, fundador, CEO capaz de dar resposta para tudo o tempo todo. Então, um líder que está na ponta da mesa, dizendo o tempo todo o que a equipe tem que fazer, esse modelo não existe, ele nunca funcionou. A gente acreditou nisso lá atrás. O que funciona é gestão madura e compartilhada. É lógico que você não vai jogar para a torcida. E aí, gente, o que vocês acham que a gente deve fazer? Não é bem isso. Mas o ditador que vai se cercar ali dentro de uma bolha, onde ele tem as pessoas somente para dizer o que ele quer escutar, essa empresa vai desaparecer.
Dentro dessa questão de profissionalização, um conselho consultivo, ele entra agregando? Em que momento é preciso um conselho consultivo? A empresa precisa ser grande para fazer isso? Ela pode ser pequena? E o que que é uma empresa pequena, né? Boa. Porque tem isso. Às vezes a gente fala, não, não pode ser uma empresa pequena. Mas ele fala, mas será que ele está pensando que a minha empresa aqui tem 10 funcionários só? Ou tem Uhum. 5? Eu Hum, posso ter um conselho consultivo? Pode. Existe até um versículo bíblico, né, que fala que é na multidão de conselhos que você encontra caminhos da sabedoria. Entendeu? O simples fato de você ter 3, 4, 5 funcionários e pedir o conselho para uma pessoa mais experiente, você está fazendo nada mais do que um conselho consultivo. Né? Mas o que é um conselho de administração, onde ele pode ser consultivo ou deliberativo? O conselho, ele é um fórum adequado para questionar se tudo que está acontecendo dentro da empresa está acontecendo da melhor forma possível. E ele tem alguns objetivos. O primeiro deles é proteger a própria família do dono ou da família. Ou, desculpa, é proteger a própria empresa da família ou do fundador. Olha só que interessante. O principal objetivo de um conselho é proteger a empresa e o patrimônio da empresa e, por consequência, o patrimônio da família das decisões, né, do seu próprio fundador ou até mesmo dos executivos que estão ali. Por isso que o principal papel de um conselho é questionar o tempo todo. Comercial, você está fazendo seus 3 papéis muito bem? Quais são os 3 principais papéis de um departamento comercial? Vender para cliente novo, vender mais para cliente atual e recuperar cliente antigo. Você está fazendo isso, comercial? Para onde você está olhando? Financeiro, o nosso resultado líquido está dentro do orçado, né? Logística, marketing, CEO, você está tomando as decisões, esse DRE está de acordo com aquilo que a gente está querendo projetar, né? Esse período está refletindo aquilo que a gente planejou lá atrás, o balanço patrimonial da família, o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, todos esses questionamentos é feito dentro de um conselho. É para isso que o conselho serve, para questionar se a forma como aquilo está sendo gerido da melhor forma possível. Você acha que a gente pode trazer exemplos de práticas de sucesso que vieram por meio de conselhos? Claro, eu posso exemplificar aqui alguns clientes, obviamente, que eu tenho que suprimir aqui os Os nomes, nomes, né? claro. Até por questões contratuais, mas nós temos um caso de uma empresa onde o core business dela sempre foi indústria, tá? Sempre foi indústria. E, e uma vez eu escutei uma frase que era assim: o seu negócio não é o seu produto. O que significa isso? Muitas empresas acreditam que o produto que ela fabrica ou o serviço que ela presta é a espinha dorsal, ou seja, a empresa é aquele produto. Não. A partir do momento que você entende que a empresa é um ecossistema, você tem pessoas que compram, mas você tem pessoas que transportam aquele produto, você tem pessoas que fornecem, você tem. E quanto maior é esse ecossistema, maiores são as possibilidades que você tem de fazer negócio. Num conselho de administração, eu fiz a seguinte pergunta: qual é o negócio novo que vocês vão criar para o próximo ano? Porque vocês estão há 35 anos desse único negócio. E vocês têm tamanho e core business suficiente e ecossistema suficiente para criar um negócio novo. O fundador falou assim: como assim, Fabiano? Me explica melhor isso. Você já parou para pensar que vocês podem ter uma fintech, por exemplo? Você pode criar um produto financeiro para fornecer para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os seus colaboradores. Nasceu-se um produto financeiro, uma fintech de uma indústria. Olha que coisa interessante. Poxa, mas uma fintech, né, não tem nada a ver com uma indústria. Quem disse? A indústria é uma unidade de negócio de um grupo empresarial. E por conta deste negócio, que eu tenho um ecossistema muito grande, eu posso trazer negócios adjacentes. Né? Eu gosto muito do Salib e do Sandro Magaldi. Eles lançaram o livro A Estratégia do Motor 2, inclusive um abraço para eles, que eles falam muito, né, o Motor 2 vindo paralelo aqui, né, nos negócios adjacentes. O autor americano, o Chris Zuck, fala muito de você criar negócios dentro do teu core business, a partir do teu core business ou fora do core business. Então, esse tipo de questionamento e esse tipo de exemplo que eu estou te dando nasceu num questionamento dentro de um conselho de administração. E esse é um dos papéis de um conselheiro, por exemplo, que é o meu caso, é esticar. Eu gosto de usar muito esse termo. Um dos papéis do conselheiro é esticar a empresa e os membros ali do board para poder pensar fora da caixa. Como empresas familiares acabam muito
voltadas assim para elas, até mais que empresas que não são familiares, conselhos consultivos, eles são sempre importantes, você acha que eles sempre chegam para agregar, com essa chacoalhada, tipo, vamos pensar diferente, vamos olhar um pouco para fora, porque acaba ficando muito para dentro, né? É muito comum, Raquel, você perder a visão estratégica porque você está dentro de uma bolha. Então o CEO ele está muitas vezes fechado ali dentro da bolha. O diretor, o fundador, os colaboradores, os gestores. E o conselho ele tem que vir, por isso que dentro do conselho tem os conselheiros externos, que são pessoas que vêm de fora com experiência, né, de negócio, com experiências diversas para poder questionar. Porque quando você está dentro do olho do furacão ali, você perde a capacidade de enxergar o teu pé. Sim. Você perde a capacidade de enxergar o óbvio. Poxa, como que alguém que está vindo de fora olha e fala, poxa, mas por que você não faz isso? E de repente todo mundo fala, uau, a gente nunca pensou, era óbvio? Não era óbvio, porque ali dentro você está dentro do dia a dia, do operacional, a gente chama isso nas nossas metodologias de TOD, de trabalho operacional diário. O que faz uma empresa crescer, o que faz uma empresa pensar fora da caixa, é ela conseguir dedicar tempo estratégico para aquilo que a gente chama de tempo estratégico, ações estratégicas. O que são as ações estratégicas? São aquelas ações concretas que apontam na direção de um resultado que foi previamente planejado. Só que se você não tem tempo para cuidar do estratégico, porque o teu operacional te sufoca, você fica o tempo todo só cuidando de operacional, você fica correndo atrás do rabo. O operacional, ele é importante para manter a empresa funcionando. Agora, como que eu separo o tempo estratégico para fazer a empresa crescer? É dedicando. A gente usa a matriz de Pareto para isso, que é a lei do 80-20. 20% do seu tempo dedicado para o que é estratégico e 80% para aquilo que é operacional. Só que isso vale para níveis gestores estratégicos até o nível tático. Parece óbvio, mas todos os dias tem gente levando trabalho para casa ou ficando até mais tarde porque está atropelado pelo operacional e não consegue pensar estrategicamente. Então, o conselho nada mais é do que um momento estratégico para olhar para a empresa pelo lado de fora. E aí, muitas vezes, e questionar quem está ali. Porque é o seguinte, quem vai mandar uma no peito do fundador, entendeu? Se não for alguém de fora, e dizer, eu acho que você está indo pelo caminho errado. Olha, tem outra. E um conselho não é só para dizer que o fundador ou o CEO está fazendo coisa errada. Mas quem que vai ter coragem de colocar sobre a mesa algo que muitas vezes um gestor está ali dentro e tem ali o conflito de interesse? Aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar e tem juízo. Então, muitas vezes tem que ser alguém de fora que tem que chegar ali e falar, olha, tem um ponto diferente aqui. É o fogo amigo. Bom, então hoje a gente acabou aprendendo bastante, né, a questão de profissionalização e vendo além, quando a gente fala em profissionalização, parece que é só estudar, estudar, desvendar coisas, e na verdade vai muito além disso, né? É também saber ouvir, é trazer opiniões de fora, é agregar com novas experiências, né, Fabiano? É que assim, Raquel, quando a gente fala de negócios, de ambiente corporativo, de empreendedorismo, existem duas forças muito latentes ali que fazem parte do dia a dia de qualquer dono ou dona de negócio. O primeiro é a quantidade de tempo e energia para fazer o negócio sobreviver e performar. E eu digo que empreender é um desafio muito grande. E empreender no Brasil é uma epopeia. É um negócio ainda surreal, né? Então você tem uma quantidade de energia muito grande para simplesmente fazer o negócio funcionar. Por isso que tem muitos donos de negócio que centralizam, que trabalham no viés de que se ele não estiver ali todo dia cuidando do negócio, o negócio não funciona e né? depende dele, né? E existe essa outra força aqui que é você conseguir dedicar tempo estratégico para pensar fora da caixa e fazer o seu negócio crescer, a sua empresa crescer. É por isso que às vezes a pessoa participa de uma imersão, ela participa de uma mentoria, de uma curadoria, de um programa de consultoria, e ela volta com uma série de insights, com rotas. Por quê? Porque ela saiu ali do seu ambiente do dia a dia e ela está ali pensando estrategicamente, olhando para o seu negócio pelo lado de fora. Aí vem ali a toxicidade dos extremos, né? Se você fica o tempo todo aqui só planejando, né? A gente criou um verbo lá no IBGE, estrategando, né? Se você fica lá só no âmbito da estratégia, o teu negócio não vai funcionar, a tua empresa vai sucumbir.
Se você fica só no operacional o tempo todo ali preso, fazendo o teu negócio funcionar, Não pensa. não pensa, ou seja, então é muito desafiador você equilibrar essas duas forças. E aí vem aqui o papel do conselho, ele vem para equilibrar, fazer. A gente tem um infográfico que eu gosto muito de utilizar, que ele tem duas engrenagens. De um lado eu tenho a governança e o que os acionistas querem, do outro lado a gestão e o que a equipe consegue entregar. Então essas duas engrenagens elas têm que funcionar e eu tenho que ter no meio aqui, não é? Ferramentas de gestão para gerar o que a gente chamaria accountability, né? Ou seja, é a confiabilidade das informações e como checar isso ao mesmo tempo que as diretrizes estratégicas vêm aqui do fundador e a equipe tem que executar. Essas duas engrenagens têm que funcionar muito bem. Parece complexo, mas isso funciona para grandes e pequenas empresas. Fabiano, nosso bate-papo não terminou, a gente continua nos próximos episódios falando aí dos desafios das empresas familiares. Eu quero deixar aqui para você uma provocação. Se você é um gestor de uma empresa familiar, se você é um fundador de uma empresa familiar, ou se você tem apenas uma dúvida, mande aí. Qual é a sua dúvida, qual é o seu desafio que você está vivendo à frente do seu negócio, da sua carreira, da sua gestão. E eu vou responder para você lá no meu Instagram, no Fabiano Zanzin, beleza? Eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo detalhado para responder a sua pergunta, a sua dúvida ou tentar te ajudar, entregando ferramentas, insights e conceitos. Lembrando que também esse episódio é reprisado no canal 150 da Parabólica pela TV Gazin, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Gestão de Resultados e nessa série a gente está falando sobre empresas familiares. Até a próxima, a gente te espera.